Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Mateus capítulo 2, nós demos início da outra vez, no outro estudo, e fiquemos apenas no verso 1, e vamos dar continuidade relendo o verso 1 em diante, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o menino? Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, o que mais causou admiração aqui é que os magos que vieram do Oriente para Jerusalém, eles fizeram essa pergunta, né? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E o rei Herodes, que era o rei daquela época, simplesmente alarmou-se, né? Verso 3 vai dizer isso: tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Bem, de repente você chega em um determinado lugar, onde ali há um rei que está em atividade, está reinando, né? Foi eleito para ser rei ali naquela localidade, no caso Jerusalém, e de repente você chega com a notícia perguntando, né, onde está o recém-nascido rei dos judeus, né? Obviamente, naquela época e em alguns lugares, o rei era sucedido pelo seu filho, né? Em alguns lugares ainda é assim, o rei é sucedido pelo seu filho. Contudo, Herodes, não havia relatos de nenhum filho de Herodes ali naquela época para que pudesse sucedê-lo como rei. Então, como é que chegam pessoas estranhas, né, vindas do Oriente, como diz aqui no verso 1, né? Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, ou seja, de outra localidade, né? Outro estado, vamos dizer assim. Chega naquele estado ali e pergunta onde está o recém-nascido rei dos judeus, né? E ainda caracteriza mais, né? Continuando o verso aí: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Isso é de alarmar o coração de qualquer rei, ou no mínimo deixá-lo curioso, né? Rei dos judeus, o rei dos judeus era Herodes. Ele estava reinando ali sobre os judeus. E os magos dizem: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Adoração só é devida de forma aceitável a Deus. O Deus único e verdadeiro é o único que pode ser adorado. Como é que você vem dizendo que vai adorar um menino, um recém-nascido? Obviamente por inspiração divina ou iluminação, aqueles 3 magos criam que Jesus não era uma criança comum. Não era apenas um recém-nascido
ou homem, mas certamente eles criam que Jesus era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que de fato é isso que as Escrituras nos afirmam o ser de Jesus. Quem ele é. 100% Deus, 100% homem. O Deus que se fez carne. Por isso eles vieram para adorá-lo. Somente Deus pode ser adorado. E eles entenderam que Jesus era Deus. Dando continuidade, deixa eu desligar aqui a internet para não ficar chegando mensagem na hora indevida. Aí agora pegou pesado. Vamos lá. Verso 3. Viemos adorá-lo. Verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então o povo ficou alarmado com essa notícia, com essa situação, né? E o rei Herodes, né, tendo alarmado e tendo visto que toda a Jerusalém tinha se alarmado também, o que é que ele faz? Verso 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. É interessante como Herodes teve assim de repente um toque, vou dizer assim. Os magos perguntam pelo recém-nascido, rei dos judeus, que vem adorá-lo. Então Herodes reúne os principais sacerdotes e os escribas, aqueles que entendiam da lei, aqueles que compreendiam a profecia, e ele os indagava onde o Cristo deveria nascer, pois as profecias e o anúncio falava que haveria de vir, né, desde lá do Éden, lá no começo, já foi anunciado pelo próprio Deus que viria aquele, né, da semente da mulher viria aquele que calcaria a cabeça da serpente, dando a entender assim, né, que esse seria Cristo, né? Aquele que calcaria a cabeça da serpente seria exatamente aquele que o prometido, né? Ou o Cristo, que a palavra Cristo significa prometido. Jesus Cristo, né? Jesus é Salvador, Cristo é prometido. Então ele indagava onde deveria nascer o Cristo. E os escribas e os sacerdotes respondem a ele o seguinte, verso 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Em Belém da Judéia. Assim está escrito por intermédio do profeta. Verso 6. E tu, Belém, isso aqui é o que está escrito, que foi escrito e que os sacerdotes e os escribas lá leram, né? Ou anunciaram a Herodes para que ele soubesse da profecia. Então estava escrito assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Então eles leram essa profecia falando para Herodes, veja, ele há de nascer em Belém, né? Em Belém da Judéia, porque estava escrito nos profetas, né? É isso que foi dito por intermédio do profeta. O profeta era aquele a quem Deus revelava as coisas e ele anunciava ao povo. Então, de ti, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Verso 7. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então eles perguntaram, aliás, Herodes perguntou aos magos, né, em que momento a estrela apareceu. Ele inquiriu deles, né, em que momento a estrela aparecera. E ao relatarem essa questão de terem visto a estrela, Herodes fez o seguinte, né? Verso 8 vai dizer: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Até parece que as palavras de Herodes eram palavras de adorador, né? De uma pessoa temente a Deus, né? Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Certamente esse Herodes enganaria muitos cristãos de hoje. Se chegasse a um determinado culto e dissesse: vim adorá-lo, vinha para adorar, as pessoas diriam logo: é um cristão. Esse é um cristão, veio adorar. Amém. Aleluia. Contudo, Herodes aqui estava usando de malícia. Na verdade, ele não queria adorar o menino. E nós vamos ver isso nos versos seguintes. Veja, verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Então os magos ouviram o que Herodes disse e foram, naturalmente, depois que ouviram o rei, como diz aí o verso 9, partiram para o determinado lugar onde eles entendiam que o menino iria nascer, né? E eles não foram assim tateando ou fazendo perguntas de onde seria, não. Veja que o texto vai dizer: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. A estrela os precedia, ou seja, eles acompanharam ela, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Eles foram guiados pela estrela até o menino. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, nós vemos aí que eles foram guiados pela estrela até chegar o menino lá. E eles, o que é que acontece no verso 11? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, alegraram-se, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Pronto, eles ali ofertaram ali, né, como uma forma de alegria, como uma forma de gratidão, de reconhecimento pelaquela criança. Eles ofertaram ouro, incenso e mirra, né? Mas aí o que é que acontece?
Eles adoraram a criança e iriam voltar para onde? Eles iriam voltar para anunciar a Herodes que viram a criança. Certamente eles iam fazer isso. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o verso 12 vai dizer o seguinte: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressassem por outro caminho à sua terra. Por que que eles foram advertidos, né? Foram prevenidos? Porque certamente eles iriam voltar e dar a notícia a Herodes. Mas Deus, não querendo que Herodes soubesse da notícia, pois sabia bem o que o rei Herodes estava intentando, ele, por divina advertência, vai dizer aí o verso 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Se nós lermos Hebreus capítulo 1, verso 1, se eu não me engano, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então nós vamos ver que aquele sonho que os magos tiveram foi Deus falando por eles. Como o autor aos Hebreus vai escrever aqui, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então Deus falava em sonhos, em visões, em Turim e Urim, eu não estou lembrado bem essa questão, e falava também pelos profetas, né, de muitas maneiras. Então entendemos que eles foram advertidos pelo próprio Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, porém regressassem por outro caminho à sua terra. Então nós vemos como Deus aqui, ele é tremendo. E os planos dele se concretizam de maneira que nós menos esperamos. Ele protegeu o seu filho como criança, como um ser humano comum, e não como o Deus que ele era. Porque havia aqui um propósito de Deus em tratar com o povo através do seu filho, nascendo assim na humildade, né? Tem outro texto na escritura que vai mostrar que Jesus ele deixou o seu trono de glória e veio a esse mundo aqui se fazendo criatura, se fez homem e habitou entre nós. No próximo estudo nós iremos entender a questão em que Herodes vai usar de maneira terrorista para tentar matar o menino, o qual viveu até os 33 anos e entregou a sua vida. Ninguém precisou matá-lo. Ele entregou a sua vida, mas entregou no devido tempo e não no tempo dos homens, como Herodes tentou matar o menino, executando todas as crianças de 2 anos para baixo, que nós iremos ver no próximo estudo. Que Deus lhe abençoe e fiquem com Deus. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia
puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem